Fala, integrador! Tudo bem? Tudo certo? Olha aí, nós aqui do Automatiza Cast estamos começando hoje o nosso 6º episódio, hein? Olha aí, hein? 6º episódio do Automatiza Cast. E hoje, claro, todo episódio é legal. Eu sei que todo episódio é legal, né? Todo mundo que veio aqui são pessoas fantásticas. Mas hoje, gente, hoje eu tô assim, ó... Hoje eu tô, digamos assim, em cima do muro pra saber quem é o mais fantástico, né? Eu não sei se é o meu colega que vai me ajudar hoje nessa entrevista, porque eu precisei sim trazer alguém, né, com envergadura pra nós poder entrevistar essa pessoa que eu já vou anunciar pra vocês. Mas primeiro eu quero apresentar aqui o meu colega de bancada, que é o meu diretor, o diretor da Automatiza, nosso querido Alencar. Tudo bem, Alencar? Tudo certo? Olá, João. Olá a todos os nossos integradores que acompanham o Automatiza Cast. Eu sou um desses clientes do programa, tá? Porque assisto todos. E aproveitei, inclusive, para aprender nos primeiros, para depois não vir aqui fazer feio também, né? Não, e já vou aproveitar, mas tu tem anos de rádio, cara. Programas de rádio, não, vamos lá. Isso é para outro tipo de papo. Não, tudo bem, tudo certo. Mas vamos lá. E agora eu já vou te ajudar já, João, já que tu me chamou para a gente participar desse evento, eu vou te ajudar e já vou deixar claro que... não há comparação de envergadura entre nós aqui e a pessoa que a gente conseguiu trazer. E é a segunda vez que está com a gente aqui, participando do ambiente do nosso negócio, do nosso trabalho, e principalmente trazendo conteúdo para as pessoas que são as pessoas mais importantes dentro desse nosso meio, que é o integrador, que é quem está lá no dia a dia com o cliente, enfrentando as dificuldades e tendo os prazeres desse contato, né, com o cliente. Então, já respondendo, João, nós dois aqui juntos para tentar equilibrar o nível do nosso entrevistado de hoje. Não tenho dúvida. Ó, cada um é único, hein, Alencar? Cada um é único, cada um tem o seu poder, cada um tem a sua dimensão. E aqui, como eu falei lá no início, pessoal, todo mundo que passou por aqui são pessoas fantásticas, não tenha dúvida. Mas hoje a gente tá com a personificação da automação de portão no Brasil, hein? Olha só, o cara que tem 90 mil seguidores, Alencar. Será quem que nós vamos chamar agora, hein? Quem que nós vamos chamar? 90... Alô, integrador. Então, assim, ó, você já tá... Senta aí numa poltrona confortável, tá? Mesmo que tu tá com teu smartphone na mão ou assistindo na televisão, faz o seguinte, ó, senta numa poltrona confortável, que hoje o assunto vai ser muito bacana, hein? Porque a gente tá com ele, o Vivendo de Portões, Adriano Costa. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Alencar, João, e é um prazer enorme, cara. E depois dessa apresentação sua, cara, eu fico até meio sem jeito de dar sequência nisso, mas é um prazer enorme. Tá a segunda vez vindo aqui a Passo Fundo. E detalhe, vim falar de portão automático, cara. Algo que para muitas pessoas parece algo pequeno, mas olha quanta oportunidade aquele portão que eu passei a vida inteira entrando e saindo de casa poderia mudar a minha vida e muda a vida de centenas de pessoas. E muitas vezes a gente está buscando soluções, fazer coisas mirabolantes, e o que poderia mudar o meu cenário da minha família estava ali na frente na minha casa, eu passando e olhando para ele todos os dias. Mas, novamente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E bora compartilhar um pouquinho aí do Adriano Vivendo de Portões. E para você que tá aí, que se não se inscreveu ainda, cara, se inscreve no YouTube aqui do pessoal da Automatiza Cast, cara, e acompanha, que é minha história e diversos outros instaladores, histórias de pessoas reais fazendo instalações com dificuldade na rua, com problemas, e disso, com certeza, você vai tirar inspiração para você superar também suas dificuldades e ver que não é fácil para ninguém. Não é. As coisas falar pode ser fácil, mas no dia a dia essas histórias são reais. Então o que a gente encontra no dia a dia, e muitas vezes você está passando por uma dificuldade, e não só técnica, mas pessoal, dentro de casa, às vezes frustração da sua carreira mesmo, porra, isso não tá dando o resultado que eu imaginava, cara. E você, poxa, mas o Adriano passou por isso. Pô, mas o cara que veio aqui esses dias passou por isso também. E às vezes não é o fim do túnel.
só é uma pedra no caminho. A gente tá aqui para mostrar para você que a gente tá junto para tirar essa pedra do caminho e seguir nessa trajetória. Pô, hein, bacana essa introdução já tá... Eu acho que já daria pra... Sim, pessoal, tô indo, então, beleza. Vamos fazer um mini cast hoje. Ótimo. Mas sabe que, já aproveitando e em seguidinha, a gente vai pedir para que você se apresente também, né? Mas já dessa tua primeira fala, as pessoas não têm muita noção, às vezes, o integrador, especialmente, de que para ele entregar o simples lá para o cliente dele, ele tem que ter todo um conhecimento, tem todo um estudo, uma experiência. E quantas vezes a gente encontra integrador que conversa com a gente e está há 20 anos, a gente já teve aqui no Automatiza Cast, profissional que começou lá, o Bira, começou lá com parabólica e está, sei lá, 20, 30 anos trabalhando. E para ser simples para ele entregar um serviço, que pode parecer simples para ele, porque ele tem o domínio do assunto, tem muita história dentro de cada um. E essa história precisa ser valorizada, né, Adriano? Com certeza, cara. Acho que cada um trilha um caminho diferente e cada um tem dificuldades diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas boas tecnicamente e não conseguem evoluir dentro do mercado. E tem cara que faz um serviço, aquele serviço básico, aquele serviço entre aspas, meia boca, e, pô, você vê o cara evoluindo, né? E aí você olha assim, puta, como eu posso somar, né, na vida desse cara para poder, dar um direcionamento? O mercado dos portões automáticos, ele trouxe uma mudança, de fato mesmo, na minha vida, da minha família, dos meus filhos. E eu acho que assim, esse mercado já deu o que ele poderia ter dado para mim. Se eu falar que eu parei aqui hoje, eu tô satisfeitíssimo. No melhor dos meus sonhos, eu imaginava estar aqui no sul do país falando de portão automático com 2 caras referentes como vocês. Jamais imaginava isso. Mas imaginaria estar à frente hoje como influencer da PPA, a maior fabricante de automatizadoras do nosso país. Entendeu? Então, cara, eu sou muito grato, né, ao que Deus me proporcionou, mas principalmente através dos portões automáticos. E eu acho que essa bagagem a gente precisa compartilhar isso para fazer com que outras pessoas também desenvolvam. O mercado é grande, cara. Eu nunca olhei para um cara como meu concorrente. Mesmo aquele cara que você deve estar falando, deve estar puto com o cara. Pô, tá 600 conto, você tá vendendo motor, você tá ferrando o mercado? Não, cara. Esse cara não tá ferrando o mercado. Ele tá ferrando com ele mesmo. É isso com aí. ele mesmo. Porque ele tá facilitando o caminho para você ir cobrar 1.200 e fazer o serviço. Porque o cara cobra R$600, ele não consegue ficar mais de 2 anos no mercado, ele vai quebrar, ele não consegue cobrir uma garantia. E não é porque ele é mau caráter, ele tá fazendo errado. Eu já fiz errado lá atrás, como eu falei no evento, eu vendi uniforme tendo R$3 de lucro. Quando minha costureira errava um uniforme, eu tinha que vender 10 para pagar um que ela errava. E é isso que o cara que vende um automatizador muito barato, ou outros que dão o automatizador como um brinde. Gente, o motor é a cereja do bolo, o motor é o filé mignon. E aqui acontece muito isso, Adriano. Aqui às vezes para fechar o serralheiro, porque o que eu imagino que ele pensa, né? O meu negócio é serralheria, o meu negócio é fazer o portão estrutural, o meu negócio é fazer lá o acesso de pedestre, o meu negócio é fazer a grade, o meu negócio é fazer a janela lá, a grade da janela, né? O motor de portão... Só que daí o cliente deve pedir para ele, mas assim, o outro me dá com o motor instalado, entendeu? Então ele acaba caindo numa obrigação dele também ter que dar o motor né, o motor basculante, no caso ali, instalado para poder fazer a venda, né? Então, quando ele dá o produto, ele também depois inconscientemente ele também não aceita que o cliente reclame de qualquer coisa daquele produto, porque ele deu pro cliente. E quando tu dá algo, a pessoa do outro lado, na cabeça da pessoa, a outra pessoa não poderia reclamar porque ela ganhou aquilo ali. Então, essas experiências, né, que a gente acredita que aconteça aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, pessoas como você que ajudam a desmistificar isso, né? A sair dessa linguagem, a poder... Pessoal, não é por aí, eu acho que teria que ser por aqui. E até, Alencar e Adriano, eu acho que a Automatiza vem tendo um papel muito importante no Rio Grande do Sul, aqui, principalmente no norte do estado e noroeste, que a gente esteve fazendo também agora em Santa Rosa, a gente poder estar criando uma nova cultura dessa venda
do produto automatizador de portão, né? E aí o que acontece? Trazendo você que acredita para nós, avaliza aquilo que nós estamos falando, porque ele enxerga em você, né, a pessoa que deu certo vendendo motor de portão, né? E acredita e créditos a isso tudo, né? Porque eu me lembro quando eu recebi o primeiro convite para vir aqui a Passo Fundo, João entrou em contato comigo e falou: Adriano, eu queria que você viesse para cá contar um pouco da sua jornada, o que você tá fazendo aí, vai ter um evento assim. Eu falei: João, cara, eu vou, nunca fiz isso, mas eu vou, bora. É pra gente falar a verdade, então Fica fácil daí, não né? tem que ensaiar, né? A gente só vai falar a verdade que a gente tá fazendo no dia a dia. Aí o João falou: cara, mas quanto você vai cobrar pra mim? Eu falei: João, não sei nem preço pra cobrar. Eu vou cobrar o que eu ganho na rua. Falei: vou cobrar o que eu ganho na rua. Meu tempo. É o meu tempo, exatamente. Se eu tiver que estar montando o motor, cara, eu vou ganhar 1.500 conto por dia, 2 dias, 3.000. Aí o João falou assim: cara, beleza, ainda tem minhas despesas, tudo, poxa, mas é um evento, cara, a gente não vai cobrar nada de quem vai participar, tal. Falei: beleza, João, mas tem que ser assim pra ficar viável, né? Minimamente viável. Tô nem falando de lucro, Sim. Tô falando só compor uma renda com outra. Porque tempo é dinheiro. Aí passou alguns dias, o João me falou assim: cara, Adriano, infelizmente a gente não vai conseguir te trazer, gostaria muito, mas ó, nosso orçamento é esse, cara. A gente conseguiu as passagens pra você vir, mas enfim, a gente não consegue te trazer. Aí fiquei pensando com isso, né? Falei: João, tá, deixa eu ver o que eu posso fazer, cara. E lá no fundo, falei: velho, eu vou lá, mano. O dinheiro, cara. Eu tenho certeza que se de lá 10 pessoas, cara, fizer 15, 20% do que eu falei, já tá pago essa missão. É verdade. Entendeu? Eu falei: não, vou. E eu acho que a palavra importante é isso, é a missão de cada um, né? Exatamente. Dentro do mercado. E até para tentar fazer um link do que tu falou, João. Às vezes aquele serralheiro, vamos dizer assim, que fez o portão, o lucro dele, o trabalho dele é focado naquilo, ele é especialista naquilo, e o modelo de negócio dele é compor a venda dando, entre aspas, porque tem que estar dentro do custo, dando o automatizador. Ok, esse é o modelo de negócio que deu certo para ele, perfeito. Aí vem o Adriano, que valida o que ele fala, mostrando, não só conversando sobre o assunto, com um histórico, né? E sendo acompanhado diariamente no teu trabalho, porque tu faz um Big Brother da coisa, né? Sim. Do teu dia a dia e mostrando pro pessoal como agregar valor ao teu trabalho e com a suavidade para mostrar para esse serralheiro que o modelo de negócio dele não que esteja errado, mas que pode dar um passo à frente, porque é outra especialidade. Uma coisa é a serralheria, uma coisa é a habilidade do corte, da solda, da dobra. Outra habilidade, outro conhecimento técnico é da instalação do equipamento, do automatizador, e fazer aquilo funcionar. Né? Então... Desculpa, mas assim, ó, as provas reais, eu acho que é isso que de fato bate o martelo que o caminho não é aquele ali, o caminho pode ser outro, né? Ele até pode seguir naquele caminho ali, pra ele está dando certo, entendeu? Mas o que a gente quer tentar fazer é passar um pouquinho de valor em cima das coisas, né? Pra ele não ficar só naquela coisa: não, eu vou te dar um motor, fecha comigo que eu vou te dar um motor. Eu acho que se valorizar também entra um pouquinho nessa história, né? De ele se valorizar, valorizar o seu serviço como profissional e aí vem o Vivendo de Portões e vai lá nas provas reais, que é isso que tu falou, de postar diariamente e ele dizer o seguinte, e não ter medo de falar, porque tem pessoas que escondem, né? Eu não quero que ninguém saiba que eu tô ganhando dinheiro, entendeu? Eu não quero. Parece feio, né? Não, parece que é feio. E o Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem culturalmente, né? Tem essa parte da imigração italiana, mais na Serra Gaúcha, né? Eles têm muito medo de falar que eles não podem falar em dinheiro, né? É feio, né? É um modelo de humildade. É diferente, que né? Se acredita no ocultar. E aí vem tudo bem, isso e cultural. parece cultural. que E aí vem o Adriano e muda isso, né? E parece que o cara que, quando você prospera, cria aquela coisa, você não pode falar que deu certo. Né? Tem muitas pessoas que têm medo. Por exemplo, tinha problema de pegar informação. Falei, pô, estou com uma dificuldade aqui no determinado equipamento, cara. Era difícil de conseguir informação. Às vezes o cara acha que ajudando, compartilhando conhecimento, cara,
se o cara não conseguir com você, ele vai conseguir com outro. Compartimento, o conhecimento tu não divide, tu multiplica. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. E, cara, quando eu resolvi começar a falar um pouco mais, não para trazer cliente para mim, mas quando eu comecei a falar mais pro instalador, compartilhar coisas do dia a dia, cara, de coração, minha vida ficou mais leve. Te juro por Deus, pelos meus filhos que estão em casa. Eu não sei, parece que deu um sentido a mais pro meu negócio. Opa, peraí, agora o negócio ficou interessante, porque ele já dava grana. Essa estratégia de dar o motor do portão, quando eu comecei lá em 2015, 2016, eu trouxe isso dentro do meu conceito lá em São Paulo. Então eu pegava o motor, eu vendia na época R$700, o portão era 4.000, 4.700. E, entre aspas, dava o motor do portão. Tem que ter aspas, né? Com certeza. E sai direto do bolso. Sai direto do seu bolso. Então, o cliente pagava de qualquer maneira. Só que começou a aparecer para mim muito chamado só do motor. Aí eu trabalhava 3 dias para fazer um portão, porque um dia você vai na casa do cliente, vai comprar material, vai cortar o material. Segundo dia tu vai montar, se for muito rápido, e vai pintar. No terceiro dia você vai instalar. Dificilmente o cara consegue fazer assim, mas no melhor cenário, 3 dias. 3 dias de trabalho, né? 3 dias de trabalho para jogar em cima do caminhãozinho e ir lá e montar. Perfeito. Colocava livre no bolso ali, R$1.000, R$1.200. Eu vendi um automatizador, aí o cara me ligava, pô, precisava só do motor, já tem o portão, você põe? Eu falei, ponho. Aí eu ia lá botar o automatizador, colocava 400 no bolso. Só que, puta, mas é melhor ganhar 1.200 que 400. Só que eu gastava 2 horas. Eu falei, peraí, acho que o portão tava bom. Nessa época, Alencar, eu morava, João, de favor na casa do meu sogro. Depois de 2 anos fazendo portão, eu já tinha comprado o terreno e construído meu barracãozinho. E no fundo do meu barracão eu dividi em 2 andares, fiz um mezanino e fui morar com minha mulher e meus 2 filhos lá. E depois fui construindo pra cima. Então eu já vi uma luz no fim do túnel com o portão. Eu falei, cara, mas isso pode ser muito melhor. Comecei a fazer o quê? Só focar no motor do portão. Não parei a serralheria, o know-how da serralheria me ajudou pra caramba na jornada com o motor. Só que eu passei a, olhar com mais foco pro motor. Falei, peraí. Comecei a oferecer o motor do portão. Eu não ofereci, ofereci o portão. Era mais fácil vender o portão do que o motor. Falei, não, mas deixa eu tentar isso. Fui tentando, cara, daqui a pouco eu tava fazendo 2 instalações na semana, 3, 4, 5. O que eu fiz? Tirei o pé da serralheria. Eu já tinha 6 funcionários. Faturava alto, né? Pra mim, na época, faturava 100 mil, já era dinheiro pra caramba, velho. Eu já tava faturando 100 mil fazendo portão, já era uma grana. Só que eu também tinha uma folha alta. Nessa época eu já tinha 4 carros na rua, que era 2 dando assistência. Né? E tudo isso é custo, é risco. Exatamente. O que eu pensei? Eu falei, cara, quer saber? Vou podando essa árvore. Essa árvore que tá crescendo, mas ela tá indo muito torta, né? E quando a gente precisa sair um pouquinho de dentro do nosso negócio pra gente olhar pra ele. Você não consegue podar uma árvore olhando de dentro dela. Você tem que ir pra fora. Falei, peraí, aumentei o valor do portão, não deixei de fazer portão. Se hoje você, meu cliente, quiser um portão, pode entrar em contato comigo, eu tenho o melhor portão para te entregar. Mas eu não faço mais ele, a gente tem parceiros. E comecei a aumentar muito o valor do portão para não pegar. Ou para pegar e daí realmente remunerar. Cara, exatamente. Eu já fiz portão de ganhar 30 mil reais em um portão. E o cara, mas como você cobrou? Eu falei, cara, eu cobrei, o cliente pagou, vida que segue. Aquilo que nós comentamos ontem, né, João? Chega a um nível da segurança e da possibilidade de mercado que se construiu com a história. Sim. Que a gente valoriza tanto o próprio trabalho, o trabalho da equipe, das pessoas que estão na volta, que a gente não tem receio nenhum em cobrar o preço que acha justo pelo trabalho. E se não aceitar, tá tudo bem. É isso que é o lance. E olha que bacana. Você tinha um modelo de negócio, eu gosto muito de falar de negócio, né? Sim. Você tinha um modelo de negócio que estava ok e ampliou ele um pouco. Sim. Então, porque o motor virou o extra. E depois que entendeu que o extra era melhor do que a fonte inicial, virou foco. Virou foco. Perfeito. E isso é trazendo, inclusive, a tecnologia. Sim. Saindo do básico também, né? Sim. E eu lembro, cara, que na época eu já tinha um faturamento legal fazendo portão, só que tinha umas coisas que o Adriano queria ainda que eu não conseguia. Por exemplo, os caras trabalhavam dentro lá da serralheria do salão, eu morava no fundo do salão. E tava dando uma graninha, construía em cima, mas eu ainda morava no mesmo local que eu trabalhava, cara.
Isso era ruim, não pelos meus funcionários, a rapaziada era top demais. Mas, poxa, era domingo, o cliente batia na porta, ô, você pode medir um portão? Cara, eu trabalhava 7 dias por semana. Dava problema num portão à noite, cara, não, o Adriano mora ali, ia lá. Isso me incomodava pra caramba, cara. E eu falei, preciso ganhar mais dinheiro. Né? E a gente tem que sempre estar incomodado com alguma coisa pra gente conseguir evoluir. Porque se ficou confortável, cara, você estaciona. E se você estacionou, você tá indo pra trás. Que parado não tem como ficar. O mundo vai, né? O mundo vai, exatamente. Falei, não, eu preciso, cara. Eu lembro que eu tinha um caminhãozinho 608, até comentei ontem no evento, cara. E eu subi uma ladeira na Serra da Cantareira com esse caminhãozinho e tinha uma escola, tem uma escola muito bacana, né? E, lá estuda os filhos do vereador, dos empresários de São Paulo que moram dentro da serra, estuda tudo nessa escola. Eu achava muito bacana que era tipo uma pegada de uma fazenda, cara. E, puta, velho, você olhando pra uma escola, molecada fumando maconha. Na porta da escola pública, né? Naquela situação você, puta, é o cenário que você quer pro seu filho? Não é. Com certeza não. Não é por isso que a gente luta pra conseguir algo mais. Só que era um sonho bem distante. Só que quando eu comecei a ver grana, ver oportunidade no motor, eu falei, opa, isso já tá mais palpável. Isso já tá mais próximo. Cara, comecei a mandar marcha na instalação de motor de portão. Para eu não perder, só para quem tem ideia de fazer essa transição, a sugestão minha, eu fazia, de sábado e domingo eu só fazia instalação de motor. Não colocava a mão em nenhum portão para poder fabricar, para pintar, nada. Só fazia instalação de motor de portão. À noite, final de expediente, instalação de motor de portão. Era o extra mesmo, né? Era o extra mesmo. Isso foi ganhando corpo. Aí eu comecei a fazer o quê? Opa, peraí. Um dia da semana também eu fazia instalação de motor de portão. Fui aumentando o valor do portão e diminuindo essa carteira. E começou a sobrar o quê? Tempo. Isso aí. Começou a sobrar tempo, cara. Aí o Adriano começou, pera, o que eu faço para vender mais esse produto? Aí comecei a introduzir trava automática. Já vão para 5.000 travas automáticas instaladas, cara. Nossa. Eu fiz uma espécie de um suportezinho, tipo essa caixa aqui do DVR, em L. Prendi uma trava aqui, era um ACM, prendi uma trava aqui, mandei adesivar e deixava nos comércios. Criou o teu produto. Era o meu dispositivo ali de divulgação. Conversava com o cara lá, não pagava nada. Conversava com o cara lá, colocava um montezinho, um bolotinho de panfleto ali e deixava. Cara, às vezes o cara nem sabia para que servia a trava, mas ele sabia que eu vendia o controle, que eu tinha uma placa, que eu mexia com o portão, ali eu trocava um cabo de aço. Comecei a criar diversos pontos de venda, fui disseminando isso. Com pouco tempo, Adriano, que era na época HD Portões, era a empresa mais conhecida de Caieiras. Era mais conhecida legal. de Caieiras. O Adriano era o melhor cara? Nada. Não era o melhor. Longe de ser o melhor. Mas eu era o mais conhecido. Quando o portão do cara quebrava, ele não tem um cara lá da internet. Eu já atendi cliente que falou, cara, meu portão funciona muito bem, mas quebrou, eu já sabia quem ia arrumar. Olha só, o cara ele é dono de uma empresa de suplementos, cara. Esse cara falou, cara, eu sabia que no dia que meu portão quebrasse era você que ia arrumar. Tava quase na expectativa pra que quebrasse, pra ir lá te receber. Só deixa eu te fazer agora, só pra encaixar. Mas quando tu entendeu, cara? Quando tu entendeu que o digital era o caminho? Porque até então tu me fala, eu fiz lá, eu fiz ação no meu bairro, eu fiz ação eu botei lá o meu displayzinho com as travas, cara. Quando é que caiu a ficha? Até pro pessoal que tá em casa, pro pessoal que tá assistindo agora, pro pessoal que não tá, enfim, que tá vendo esse vídeo, né? E vai pegar esse corte, é muito interessante, viu, pessoal? Alô, meu diretor, vamos fazer esse corte aqui, hein? Olha só, quando é que foi que te deu esse start aí, que tu disse o seguinte, cara, o digital é que vai me levar... Agora eu tô sobrevivendo, agora eu deixei de sobreviver, comecei a ganhar dinheiro e agora eu vou decolar. Como é que foi esse start do digital e se foi o digital que te deu essa decolada aí? 2 pontos muito importantes para esse cenário. Primeiro, eu fiz um curso como ser vereador. Então, vivendo de portões, ia ser vereador. Nossa! Fui morar em Caieiras, imaginei, cara, a cidade tem 80 mil habitantes, olhei a eleição com 800 votos, você virava vereador. Parece fácil. Parece fácil, 800 votos. Depois eu descobri que os caras matavam pelo voto, entendeu? Comprava voto pra caramba. Eu falei, não, o cenário aqui é louco. Só que eu comprei um curso. Então você não tenha medo de investir em conhecimento, cara. Comprei um curso pra ser vereador. Só que eu já tinha feito 2 portões. 2 portões na época olhando no YouTube. Com esse curso de vereador, cara, o cara me ensinou dentro como ser o mais conhecido na sua cidade.
Porque a estratégia do cara era o seguinte, um mineiro. Ele falou, cara, eu vou te ensinar você a ser o mais conhecido nessa cidade. Marketing pessoal. Marketing pessoal, mas no digital. Você vai estar em todas as mídias, você vai aparecer pra galera. Em pouco tempo, cara, você vai plantar uma árvore ali, a gente vai fazer tanta ação que vai parecer que você plantou a floresta amazônica. Falei, perfeito. Aí depois, cara, eu pensando, falei, cara, e se eu pegar o meu portão e fizer a mesma coisa? Fui lá com modesto R$50, fiz um anúncio. E o anúncio de foto de portão dos outros, que eu tinha feito 2, como eu ia ter conteúdo do meu. Peguei, tirei foto na rua, né, do conteúdo de portão dos outros e postei. Vendi 20 mil, Alencar. Nossa. Falei, caraca, velho. Conversão boa, hein? Olha, monstro. Falei, daqui pra frente é lua. Isso foi uma virada de chave. Daí a gente não faltou cliente de portão. A gente parou de fazer portão porque eu não queria mais. Eu vi que eu tinha muito mais negócio vendendo o motor do portão. E uma outra virada para se tornar o Vivendo de Portões foi no evento que eu fui de um cara chamado Thiago Fonseca, um empreendedor. Eu fui nesse evento do Alphaville, cara. E eu tinha vontade de criar um curso. Mas sabe quando você só tem a vontade? Tinha a vontade, tinha o dinheiro já na época, tinha a estrutura, que eu tinha um galpão que eu poderia, mas você não dá aquele passo. E, cara, esse evento para mim foi uma virada de chave. Não sei, acho que pela atmosfera das pessoas falando, respirando a mesma energia. Por isso que é muito importante. Quando a gente faz um evento, cara, vai, velho. Não é concorrentes que tá lá. Lá você tá numa atmosfera diferente. Pessoas com o mesmo propósito. As chances de você fazer conexões e conseguir, cara, alcançar outros locais, até o que a gente conhece nos trouxe até aqui. Pra gente dar um passo a mais, a gente precisa de um conhecimento a mais. Então esses locais é muito importante. E conversando com outro, tendo um network nesse dia, cara, o cara, mas por que você não grava seu curso? Eu falei, cara, é complicado. Eu falei, não, velho, é assim, assado, não espera estar pronto. Se você esperar o melhor momento, você não vai mudar nunca. Você não vai fazer isso nunca. Eu falei, boa. Desse dia eu saí no estacionamento, falei, cara, agora é o seguinte, eu vou criar o Vivendo de Portões. Criei lá, no intervalo de network, criei o Vivendo de Portões. Foi um negócio mais lucrativo da minha vida. Nossa, não só porque eu vendo o curso, porque eu vou para o evento, não. Porque me trouxe muito mais clientes depois que eu comecei a compartilhar o conteúdo, porque eu já passei a ser visto não como mais um. Pô, não, vou comprar desse cara aqui, ele é autoridade no negócio. Se ele está ensinando, ele sabe fazer bem feito. Olha que legal. E esse termo de ser autoridade... não é necessariamente só o Adriano lá, que vem de São Paulo, que em qualquer cidade, em qualquer região, em qualquer ou cidade como Passo Fundo, ou cidades maiores, ou cidades menores, se você é a referência dentro daquele mercado, você vai colher esse fruto. E vai colher com valor. Com valor. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, assim, como é que foi tua aproximação com a PPA? Cara, eu não imaginava me aproximar da PPA. Lembra dos sonhos distantes? Também era um sonho distante. Sabe aquele sonho que você nem imagina assim, tá próximo, né? Só que as coisas vão caminhando e, cara, se você faz um bom trabalho ou você faz um mau trabalho, você tá sendo visto da mesma forma. Diferentemente, se você faz um mau trabalho, você não é lembrado, mas você foi visto e descartado. É por isso que eu falo, cara, constantemente você tem que estar sempre plantando, se tem alguém vendo ou não. Porque pode ser que na hora que você, faz de qualquer jeito, Alencar viu. É bem na hora que é flagrado, vamos dizer assim. Entendeu? Então, cara, eu não me dava esse luxo de estar errando. Se você buscar no meu perfil inteiro, dificilmente você vai ver um vídeo eu falando mal de um produto. Então eu tinha muita proximidade com outro fabricante nessa época, não ganhava R$1, mas eu sempre me preocupei em estar alinhado com alguma coisa. Eu queria ser reconhecido por alguma coisa. Então, na época eu vendia tal marca, cara, eu só vendia tudo dessa marca. Tudo que eu colocava dessa marca. O que começou a acontecer? Alencar tinha serralheria, o João tinha serralheria. Cara, é o motor X. Pega lá no Adriano que ele tem. Começou os outros serralheiros, cara, já me olhar diferente. Não, isso aqui, mano, fala com o cara lá. Olha como é legal você se posicionar. Quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém. Então eu me posicionei em uma marca, isso me ajudou bastante. E quando foi em 2023, finalzinho de 2023, eu recebi uma ligação do marketing da PPA, eles conversou comigo, tal, algo bem vazio ainda, né, uma sondagem. Aí quando foi em 2024, o Caparrós me chamou falou, vamos marcar um almoço pra gente conversar um pouco. A gente marcou lá na PPA Capital, um abraço até pro meu amigo Leandro Tugumi, a gente conversou bastante, ele falou, cara, vamos pra fábrica.
Vamos conhecer? E, cara, eu fui lá como Vivendo de Portões. Na época eu tinha 13 mil seguidores. E o que eu contei pra vocês ontem no evento e tô contando hoje foi a mesma coisa lá. Cara, pô, cara, você tá bem alinhado com o que a gente quer, conexão com o instalador mesmo. Eles nunca tiveram esse contato com influencer digital. O pessoal tinha até um receio com isso de estar amarrado a, entre aspas, uma pessoa que de fato os caras não sabiam quem é. Porque, puta, olha o nome que tem a marca PPA. Pô, vou vincular Adriano com PPA, cara? Será que o Adriano traz essa confiança? E conhecendo a fábrica e conhecendo a estrutura, a gente de fora entende, porque é muito grande, é um negócio... É muito grande, exatamente. Então, puta, eu fui conhecer a fábrica, cara, já conheci outras fábricas, mas é algo fora do normal. Se produz mais de 3 mil automatizadores por dia. Olha só, gente, produz 3 mil automatizadores por dia. E você acha mesmo que não vai sobrar uns 10 motorzinhos para você montar no mês? 10 motorzinhos no mês, no mínimo 6, 7 mil vai botar no seu bolso. Não. Olha que mercado de oportunidade. Não, e o detalhe, cara, né? Pô, fabrica 3 mil movimentador por dia, pessoal. Será que é um produto ruim? Será que o produto dá problema? Será que o produto, né? Será que esse produto é o produto é a tua escolha? Será que, ou é às vezes é um pouquinho da falta do conhecimento, né? Que para tu fazer a aplicação correta. E eu caio muito sempre em cima da aplicação. Como é importante a gente estudar a aplicação, ter o diagnóstico, gente. Hein? Ter esse diagnóstico, olhar para o portão do cliente e entender qual que é o motor, qual que é o movimentador que vai lá. Então assim, ó, não existe, é que nem o Adriano falou, não existe marca ruim, gente. Hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, né, o que acontece? Existe a tua capacidade de entender se aquela obra é para aquele produto ali ou não é, tu entendeu? Né? E os 3 mil movimentadores que a PPA fabrica tem produto para todo tipo de obra. Para todo tipo. E 3 mil é só a PPA. A gente tem mais, 5, 6 fabricantes no Brasil. Ou seja, imaginou quantos automatizadores fabrica por dia no nosso país? O tamanho do mercado, né? O tamanho do mercado que é isso, cara. Se eu comecei a olhar pra você, eu falei, cara, isso tem muita oportunidade. Falta muito profissional. E você falou sobre aplicação. O serralheiro que tá assistindo esse podcast hoje é o cara mais capacitado para se tornar um instalador de automatizador de portão. Com certeza. Por quê? Um portão bem feito ou bem ajustado, cara, o motor vai tocar muito bem. Vai tocar tranquilo. Então, às vezes, você tá com medo, né, de ir só pro motor do portão, cara, é um conhecimento já menor que você precisa, porque a grande bagagem você já solda, você já conhece todo o mecanismo. Isso, se eu pegar um cara de CFTV hoje, for trazer ele pra automação do portão, o cara pula fora. O cara pula fora se ele não tiver sangue nos olhos. Quando ligar um eletrodo, ele queimar as vistas, ele vai embora. Já o serralheiro não, aquilo ele já come com farinha. Ele já resolve. Então ele só vai introduzir. A caminhada para cá é muito mais fácil pela bagagem que esse cara traz. Só que ele precisa querer esse algo mais. Com certeza. Claro. E concluindo, Alencar, sobre a PPA, depois disso, cara, depois de 2024 que a gente teve essa aproximação, aí eles me convidaram para participar na ExpoSec. Foi muito bacana na ExpoSec, cara, na época eu já tava com uns 30 mil seguidores. E aí eu senti um pouco do tamanho que era o Adriano Vivendo de Portões. Eu devo ter tirado umas 100 fotos lá, cara. Pô, Adriano, isso me deixou muito feliz. Não é o ego massageado, longe disso, cara. Não é o ego massageado. Mas saber que o trabalho tá funcionando, que tá chegando de fato. E no país todo, porque a ExpoSec é gigantesca, né? Exatamente, cara. É saber, vinha um cara do Pará, pô, legal, te acompanho. Vem um cara do Sul, te acompanho. Né? Ontem a gente em Santa Rosa, aqui na divisa da Argentina, o cara, te sigo. Tinha uns 6 já seguidor lá, falou, te acompanho já faz tempo, cara. Olha que e essa foi a percepção que a gente teve do ano passado, quando tivemos o evento, né? E para falar um pouquinho do evento, tá importante vocês comentarem, que a gente tentou fazer algo fora da curva, tá? E sempre entendendo que o integrador, ele sim tem muito interesse em evoluir. O serralheiro tem muito interesse em aprender. É por isso que as salas ficam cheias. O João vai falar um pouquinho do nosso primeiro treinamento, o pessoal sem dar muito crédito. E já encheu o salão da loja. No segundo treinamento já foi num espaço ao lado cheio. O terceiro treinamento, o Masterclass do ano passado tinha mais de 200 pessoas. Esse ano é para ser bem maior.
né? E agora ainda abraçado a parceiros gigantes para ser maiores ainda, né? O Masterclass foi um evento, para quem não conhece, aconteceu em setembro de 2024, né? Até então eu nem sabia desse evento. O João me passou as coordenadas, falei, cara, João, beleza, vamos para cima, vamos avançar. Quando eu cheguei no local, falei, esse tanto de carro aqui, cara. Aí cheguei junto com os meninos da PPA, ele, cara, mas não eram as 20 pessoas? Falei, cara, 20 é só do atendimento, cara, da recepção. Tinha muita gente. Então, assim, até um abraço pra toda a galera do sul do país, em especial aqui do Rio Grande do Sul, que abraçou o evento, cara, e chegou em peso. E o detalhe, Alencar, o cara viajou, João, 5 horas, cara. É verdade. Conversou, o cara chegou aqui com os olhos inchados. Tu vem de onde? Eu vim lá 500 quilômetros, cara. Para passar o dia todo recebendo conteúdo e ficar até a tardinha aproveitando, né? Isso é muito bacana. Cara, isso tem valor. E até ontem a gente tava na finalização do evento lá em Santa Rosa. Eu tava conversando com o Moser da Tevere e a gente tava, até o Adriano tava junto e enfim a gente falou assim, mas que tripé que a gente montou aí, né? Porque o que acontece, ó, a matéria-prima tá lá na Tevere, né? A matéria-prima. Nós temos a automação, que é a cereja do bolo ali, que vai ali, né? Que vai ali no portão, né? Ou no controle de acesso, enfim, perfeito, né? Que coloca a funcionar. Então a gente vende para alguém esse produto, né? E quem que copilou isso aí, que juntou, que uniu as duas, né? O Adriano uniu as duas, né? Então a gente tem a linguagem do evento. A linguagem do evento tá aí, né? É a Tevere que chega lá com a estrutura, com a parte da matéria-prima, né? É nós que estamos entregando ali mais o detalhe, né? Que ajuda também a fazer essa obra ficar mais tecnológica. E o Adriano que vai lá depois e faz a palestra dele, inclusive ontem. Hoje de manhã eu falava, o Homero chegou na loja e disse, olha, eu não me lembro da palestra do Masterclass, mas a palestra foi fantástica, e realmente, cara. Tanto é que ontem, Alencar, as pessoas não saíam lá do hotel de Santa Rosa. Então, para você, meu amigo, que quando a gente convida, pode ter certeza que o evento vai ser bem bacana e você vai gostar muito do que você vai escutar lá. Então, quando a gente falar em Conecta, quando a gente fala em Masterclass, a gente tá fazendo... é para você, é a tua linguagem, né? A gente tá criando isso aí com uma verdade tão grande... eu acho que eu tenho até um resumo para isso, né? Vai lá, um evento muito mais interessante do que interesseiro, cara. A gente tá muito mais lá para entregar e ver toda a coisa acontecer do que propriamente tá lá para vender alguma coisa. Vendeu alguma coisa lá ontem, João? Nada. Foi um evento para poder o quê? Compartilhar conhecimento e a gente ver essa roda girar. Claro, em um momento isso vai se tornar lucrativo e com valor para todos nós. E essa é a grande proposta. Mas quem ganha mais é o instalador, é o serralheiro, exatamente, é a metalúrgica. Então, eu tenho certeza, quem tava lá ontem saiu com insights. Puta, velho, eu conversei mesmo com o Benhur. Ele, puta, cara, tô cobrando muito barato, Adriano. Eu falei, Benhur, tá com quantos anos? Aí ele falou, cara, 50. Eu falei, legal, eu tô com 40, Benhur. A gente tem o que para rodar? Mais 20 ou 30, se a gente não acontecer nenhum desastre no meio do caminho, nenhuma doença muito grave pegar a gente, 20 ou 30, cara. Você acha que vale a pena a gente trabalhar para ganhar tão pouco assim? A gente trabalha para comprar nosso tempo, não é verdade? A gente já nasce devendo. Então a gente precisa valorizar a nossa mão de obra urgente, cara, para a gente conseguir conquistar quanto antes nossa independência financeira. E esse mercado pode proporcionar isso. Você não precisa ser um médico, parece que só o médico ganha dinheiro, só o advogado ganha dinheiro. Esquece, cara. A gente pode ter salário de médico, salário de advogado, instalando motor de portão. Eu não tenho nenhum problema de manhã jogar minha camisetinha da PPA e sair de dentro da minha casa de quase 2 milhões de reais. E orgulhoso, né? E orgulhoso disso. Em saber que no meu condomínio mora advogado, mora médico, mora prefeito, mora vereador. E, cara, a grana sai do portão desse automatizador. Aquilo que nós falávamos ontem de meio-dia, o quanto é uma mão de obra especializada e precisa ser valorizada assim. Claro. E inclusive, essa ideia dos treinamentos do Conecta, do Masterclass, ele corrobora com o que a gente está fazendo aqui agora. Porque é uma questão cultural da nossa empresa, movido e estimulado e criado pelo João, de valorizar as pessoas que estão na linha de frente e fazer com que elas entendam o valor do trabalho delas. Tanto que você está aqui hoje, você reúne muitas pessoas no teu entorno, você consegue
mostrar isso no teu exemplo, e as pessoas que já participaram aqui do Automatiza Cast e as pessoas que estão vindo também para frente, são pessoas também que mostram que elas conseguiram, trabalhando dentro disso, sendo especialista disso, acreditar no próprio trabalho e ter esse trabalho valorizado. Isso que é bacana. Muitas vezes eu acho que esse limite é criado, cara, mais numa mudança mental na nossa cabeça mesmo, de achar que o cliente não vai pagar. Cara, se te conforta, nem todos vão pagar. Mas eu não tenho capacidade de atender todos também. Perfeito. Por que eu vou trabalhar para o cara que não valoriza meu trabalho? A gente demite cliente. Tem um cliente, cara, essa semana a gente demitiu um cliente. O cara queria, eu não faço contrato, não tenho receita recorrente com nenhuma empresa. É atendimento pontual. Precisou do motor, a gente instala. Quer a manutenção, a gente vai e faz. E acabou. E o cara queria o atendimento dele imediato. Falei, cara, a gente não pode... Não, mas como assim? A gente não pode atender. Oh, mas você sempre me atendeu. Eu falei, sim, mas eu tô indo pro Sul amanhã. Os meninos estão ocupados, não pode atender. Não, mas aqui eu falei, não, então não dá, você pode ficar à vontade, contratar outra empresa. Pô, ficaram rico? Falei, não fiquei rico, eu só defino prioridades. Entendeu? Se hoje você, com a sua pressa, não pode me atender, segurar até amanhã, paciência, hoje você não é um cliente que se encaixa no meu perfil. E nisso não é você ser prepotente, você tá com raiva na barriga, não, você precisa priorizar o seu negócio. O que está trazendo saúde para o seu negócio, cara? E o automatizador, um interfone, uma trava automática, um circuito de câmera. Eu vejo, cara, puta, só faço isso. Aí o cara tem que se deslocar 500 km para fazer um atendimento. Por que não somar um produto a mais naquele cliente? Se eu vou montar um automatizador de portão, eu boto 500 livre no bolso, no mais simples. Se eu coloco um par de trava, já foi mais 500. E eu não andei 1 km para fazer isso. Ou seja, já vou para casa no final do dia, trabalhei 3 horas e fiz R$1.000. Olha aí. Olha aí, hein? Eu vou falar para vocês assim que tá difícil, meu diretor, hein? Tá difícil nós encerrar. Deu 41, né? Tá difícil nós encerrar, porque o papo tá muito bacana. Só que eu ia te perguntar assim, aqui tu tava falando agora da remuneração, a questão do instalador aqui, eu escuto muito aquela questão assim, ó. Ah, mas eu só trabalho com indicação, né? Mas o porquê que o cliente está te indicando, né? Sim. Eu acho que é entender se o cliente está indicando ele apenas porque ele é o mais barato, né? Se ele está indicando porque ele faz um bom acabamento, Sim. né? Entender isso aí, né? Então, essas frases que a gente escuta no dia a dia lá na distribuidora, por exemplo, tô na correria, não tô conseguindo... Cara, entenda você, meu amigo instalador, integrador, entenda se você está prosperando, gente. Sim. Entenda se você está prosperando, porque se não estiver prosperando, né? Quantas vezes a gente está na nossa empresa e a gente pensa o seguinte, cara, será que é isso aí mesmo? Entendeu? E daí a gente faz o quê? Muda a trajetória e tenta buscar um caminho que prospera mais, né? Então eu acho que tudo que tu fala pro instalador, pro integrador, e olha aí, amigo instalador, se conecta conosco, né? Então se inscreve lá no canal, porque esse é o assunto que nós queremos passar para você. É a prosperidade, nós temos que falar em prosperar, né? Então essa é a conexão de prosperidade. Aquilo que o Alencar falou antes. Mas o João valoriza as pessoas, mas é isso. Entregar para as pessoas conhecimento para que elas prosperem. Com certeza. Para que elas entreguem valor, não só produto, entreguem valor. E não precisa ir longe, né? Dentro desse mercado o cara consegue isso, mas é essa mudança de mentalidade que eu procuro sempre mostrar pro cara que dá para fazer. Cara, não se preocupe com a sua concorrência. Para vocês terem ideia, hoje eu tenho imóveis de aluguel. Um desses imóveis está alocado para um cara que faz a mesma coisa que eu faço. Ou seja, eu coloquei um concorrente em cima de mim, cara. E o cara faz uma grana por mês fazendo a mesma coisa. Tá tudo certo. E tá tudo certo. E tem serviço para todo mundo. E na boa, Alencar, quando não tem serviço, tá bom também. Pô, hoje não tem atendimento, eu não vou pegar o portãozinho da casinha do cachorro para fazer, eu não vou pegar o serviço que o outro abandonou e o cara não quer pagar, eu não vou trabalhar pelo valor melhor. Não, eu vou trabalhar para buscar mais clientes que valorizam o meu trabalho. E agora vamos aproveitar de uma fala do João e para você deixar uma dica para esse integrador, esse instalador, especialmente nessa questão de ter ido para a rede social, para a mídia, para o digital. A gente escuta muito que a indicação é a melhor propaganda, mas ela não precisa ser a única, né? Sim, a indicação é a melhor propaganda e ela tem a função e o espaço dela.
Hoje a indicação, a gente faz um trabalho para ser indicado, mas ele não representa 25%. Meu negócio não cresce com indicação. Meu negócio cresce com cliente novo. Então precisa entrar cliente novo todos os dias, toda semana, para essa bola de neve da indicação ficar gigante. Então chega um ponto que o Adriano, poxa, esse mês eu não vou gastar com tráfego pago, porque recebi bastante indicação. Só que eu preciso plantar muito para isso. É muito trabalhoso, seu negócio não vai crescer só com indicação. A gente precisa decidir de novo. Então, cara, você precisa mostrar sua cara na rede social. Não tenha vergonha de falar sobre o seu trabalho. Você não tá matando, não tá roubando, você tá falando sobre o seu trabalho, algo digno. Então mostre seu trabalho, mostre sua cara. Por quê? No fundo, todos nós atendemos consumidores. Vocês, nós aqui, consumidor final ou o intermediário, são todos pessoas, cara. Então a gente precisa se conectar. Eu preciso saber quem minha esposa vai receber em casa enquanto eu não tô. Quem que vai estar lá com as minhas filhas? Você acha que eu vou comprar de um cara que eu só vejo um anúncio mostrando foto e vídeo, eu não sei quem é a cara do cidadão? Ou se eu, esse cara tá aqui, ou tem um depoimento dele. A avaliação no Google é de graça. Fez o atendimento na casa do cliente, manda o link de avaliação. O cara vai e faz a avaliação. Quando eu vou lá na casa do cliente, o cara já sabe quem vai me receber. E o cliente, ele é muito preocupado com isso, João. O cara sempre fala, é você que vem? É você que vem, porque o cara já criou, você não viu ele pessoalmente, mas já tem essa conexão. Pô, não, eu vejo seu trabalho é legal. O respeito, a credibilidade em cima daquela marca que se criou, né? A imagem, porque hoje, grande maioria dos integradores, o cara trabalha só ou com um ajudante. Então, nós somos nossa empresa. Então, nossa roupa vende, o jeito que a gente se comporta vende, o jeito que a gente fala com o nosso cliente vende, o carro que a gente chega com o nosso cliente vende. E vende valor. Se você consegue alinhar isso, que não é o básico, é o arroz com feijão, você consegue alinhar isso e expor isso. Eu falei ontem no evento, a internet e o digital veio para equilibrar uma gigante como a PPA, uma gigante como a Tevre, como o Adriano quer o Zé Ninguém. Certeza. Tá todo mundo com o mesmo acesso. Tá todo mundo com o mesmo acesso. E aquilo que tu falaste no começo, não é algo que precisa começar gigante, começou com R$50 de impulsionamento. Exatamente. Se você pegar meus vídeos lá atrás, tinha 20 visualizações. Hoje um store tem 17 mil, tem 20 mil, mas começou devagar e detalhe, quando era pouco, vendia também. É isso aí. Vendeu o que me trouxe até aqui. Então acho que o digital, cara, é a chave para você mudar seu negócio e não tenha medo de mostrar sua cara, não tenha medo de falar sobre o seu trabalho. E uma dica muito boa que a galera costuma falar assim, cara, eu tenho dificuldade de criar conteúdo. Cara, o seu dia a dia é seu conteúdo. O seu dia a dia é seu conteúdo. Você não precisa fazer um vídeo, aquele vídeo top, você não precisa de ninguém para filmar para você. Você vai filmar, talvez você montando uma cremalheira do portão, passando uma dica para o cliente como manter a durabilidade da sua cremalheira, já é um conteúdo. Exatamente. Aquilo ali pode... O simples bem feito é o melhor conteúdo. Exatamente. E pegar uma... eu faço pouco automatização, Adriano, no mês, o que eu faço? Faça microprocessos. Então você vai filmar como você tem o cuidado com a base, como você tem o cuidado para fazer uma cremalheira, como você tem o cuidado com a sua programação. Divide isso, você tira uns 10 vídeos. Exatamente. Entendeu? Essa é a dica que eu posso dar para você hoje, cara. E, vai pro digital que vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. E hoje, nos 48 minutos até agora, com certeza vão sair mais que 10 vídeos, mais que 10 recortes. Não, e assim, ó, pessoal, depois dessa dica final aí do Adriano... Adriano, tu quer passar mais alguma coisa pro nosso instalador? Para quem acompanha a Automatiza Cast, né? Para quem acompanha nossas redes sociais, lembrando o @Rede Automatiza, curte lá. Para você que não curte ainda o Adriano, né? Vamos lá no @Vivendo de Portões. Tem mais aquela última frase, aquele último pensamento que o Adriano poderia deixar pro nosso integrador, pro nosso instalador, pro nosso verdade, serralheiro. Eu queria deixar uma intimação para você. Eu quero ver você hoje, tô aqui do Rio Grande do Sul, em setembro. Eu vou vir de São Paulo para cá para estar com vocês aqui e vamos compartilhar um conteúdo único nesse dia. Vai ser um dia muito abençoado, um dia de muito conhecimento e que eu tenho certeza, cara, você vai destravar e vai fazer grana com portão automático. Eu vou estar junto para ver isso de perto. Olha aí, hein? Então é um até breve, né? É um até breve, hein? Então aí, pessoal... Estamos aí, infelizmente, né? Infelizmente, o papo tá maravilhoso, né? Mas essa hora chega e a gente precisa dar o encerramento desse episódio. O 6º episódio foi um episódio fantástico. Tenho certeza que você também gostou, você que assistiu. Pessoal, falamos hoje com nada mais, nada menos. E eu, em boa companhia aqui com o meu diretor, com Alencar Trindade.
meu diretor aqui da Automatiza. Falamos hoje com ele, né? A personificação da venda de motores e automação de portão no Brasil. O maior divulgador do nosso mercado, pessoal. O maior divulgador. Falamos com ele, Adriano Costa, vivendo de portões, hein? Essa ficou pra história, hein? Vamos lá, levantar os números aí, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, turma. Obrigado aí pelo quem acompanhou a gente até o final. E valeu, sucesso. Obrigado, Adriano. Obrigado, Alencar. Valeu, obrigado.